Revistos os conceitos de potenciação e radiação, podemos agora definir propriamente uma função exponencial. Para tanto, consideraremos A um número real qualquer, com a condição de que A é positivo e diferente de 1. Nessas condições, definimos uma função dos reais nos reais estritamente positivos pela sentença f de x igual a elevado a x. Tal função define de fato uma função exponencial se ela satisfizer as seguintes condições. F de x1 vezes f de x2 é igual a f de x1 mais x2. E claramente tal função define essa condição se lembrarmos que a multiplicação de potências de mesma base tem como resultado uma potência de mesma base e cujos expoentes são somados. Além disso, tal função aplicada em x igual a 1 resulta na própria base A. Assim, temos definida uma função chamada exponencial. Exponencial, pois a variável independente x agora é o expoente de uma potência cuja base é um número real A, positivo e diferente de 1. Exemplos típicos são os seguintes: f de x é igual a 3 elevado a x, g de x é 1/4 elevado a x, h de x raiz de 2 elevado a x e m de x raiz de 3 sobre 2 elevado a x. Em todos esses exemplos, a base é um número real, positivo e diferente de 1. Portanto, definindo uma função exponencial. Para verificar o comportamento de tal função, tomemos como exemplo a função f de x igual a 2 elevado a x. Como para qualquer função, vamos atribuir livremente valores à variável independente x, substituir na lei da função e obter as imagens da mesma. Assim, se x for igual a menos 2, tal função assume o valor 2 elevado a menos 2, ou seja, 1/4. Para x igual a menos 1, a imagem dessa função é 2 elevado a menos 1, ou ainda meio. Quando x for igual a 0, 2 elevado a 0 resulta na imagem 1. Para x igual a 1, 2 elevado à primeira é o próprio 2. E quando x for igual a 2, 2 elevado ao quadrado, a imagem dessa função é igual a 4. Nesta tabela, podemos sintetizar tais resultados, e devemos lembrar que podemos continuar com esse processo para outros valores distintos da variável independente x. Ao dispormos tais pontos no plano cartesiano, veremos que os mesmos se dispõem segundo uma curva muito particular. Tal curva recebe o nome de exponencial. E ela representa exatamente o gráfico da função exponencial no plano cartesiano. Algumas observações que devem ser feitas a partir desse gráfico. Em primeiro lugar, como a base é um número positivo, as potências sempre serão números estritamente positivos. Assim, o conjunto imagem dessa função é o conjunto dos números reais estritamente positivos. Uma segunda observação se refere a raízes dessa função. Como a base é um número estritamente positivo, não existirá nenhum valor real de x que, quando substituído na lei da função, a torne nula. Logo, tal função exponencial não admite raízes reais. Como consequência, o gráfico dessa função estará totalmente contido acima do eixo x, sequer tangenciando o mesmo. Uma terceira observação se refere ao seguinte comportamento. Note nessa tabela que, à medida que os valores de x aumentam, os respectivos valores da imagem também aumentam. Por exemplo, para x igual a menos 2, a imagem é igual a 1/4, enquanto que para x igual a 2, a imagem tem valor 4. Observamos que, à medida que x aumenta, os respectivos valores da imagem também aumentam, o que caracteriza tal função como crescente. Assim, de modo geral, para esta função exponencial, se x2 for maior do que x1, a imagem em x2 também será maior do que a imagem em x1. E observe que aqui a base dessa função exponencial, o número 2, é maior do que 1. Sempre que uma função exponencial tiver base maior do que 1, o comportamento da mesma será crescente. Vejamos agora o que acontece com a função definida pela sentença f de x igual a meio elevado a x. Mais uma vez, atribuiremos valores à variável independente x e obteremos as respectivas imagens da mesma. Assim, para x igual a menos 2, temos que a imagem dessa função é meio elevado a menos 2, ou seja, ela é igual a 4. Quando x for igual a menos 1, meio elevado a menos 1 produz a imagem 2. Se x for igual a 0, meio elevado a 0 tem como resultado 1. Quando x for igual a 1, a imagem é meio. E para x igual a 2, a imagem é igual a 1/4. Podemos continuar com esse processo indefinidamente, atribuindo valores à variável independente x e obtendo as respectivas imagens pela lei de formação da função. De maneira que, na seguinte tabela, temos em resumo o comportamento dessa função.
Quando x for igual a menos 2, a imagem é 4. Quando x for igual a menos 1, a imagem é 2. Para x igual a 0, a respectiva imagem é 1. Para x igual a 1, a imagem é meio. Para x igual a 2, a imagem é igual a 1/4. E para x igual a 3, a imagem é 1/8. Independentemente dos valores escolhidos para a variável independente x, ou mesmo da quantidade desses valores, o comportamento da função será como esboçado neste plano cartesiano. Vemos que tais pontos se situam sobre esta curva, também chamada de exponencial. Entretanto, notamos que ela tem um caráter bem diverso do exemplo anterior. Mas algumas características ainda se mantêm. Em primeiro lugar, o conjunto imagem é o conjunto dos números reais estritamente positivos. E também, esta função não possui raízes reais. Entretanto, tal função é uma função decrescente, pois, à medida que os valores de x aumentam, os respectivos valores da imagem diminuem. Isso se deve ao valor da base desta função exponencial, no caso, meio. Sempre que, para uma função exponencial, a base for um número entre 0 e 1, o comportamento dessa função exponencial será decrescente. Vejamos em alguns exemplos como podemos aplicar tais conceitos. O seguinte gráfico representa uma função exponencial. Queremos determinar a lei de formação da mesma a partir das informações contidas nesse gráfico. A primeira observação que fazemos é a seguinte: quando x for igual a 0, a imagem da função é igual a 1, ou ainda, f de 0 é igual a 1. Isso implica que a lei de formação desta função é f de x igual a a elevado a x, restando então determinar apenas o valor da base a para essa função exponencial. Para tanto, consideramos o segundo ponto exibido nesse gráfico. Quando x for igual a 1, a imagem da função é igual a 0,7. Impondo essa condição à lei da função, temos que a elevado a 1 é igual a 0,7, portanto, a base dessa função é 0,7. E assim, a lei da função é escrita como f de x é igual a 0,7 elevado a x. Nesse segundo exemplo, também temos o gráfico de uma função exponencial. Queremos, como antes, determinar a lei de formação para esta função. A primeira coisa que observamos é exatamente o ponto assinalado. Quando x for igual a 0, a imagem dessa função é igual a 2. Nesse caso, temos que a lei de formação dessa função é escrita como f de x é igual a b que multiplica a vezes x. E, portanto, temos agora dois parâmetros a serem determinados: a base da potência a e o número b que multiplica tal potência. Impondo a condição acima a esse ponto, ou seja, que quando x for igual a 0, a imagem da função é igual a 2, obtemos que b vezes a elevado a 0 é igual a 2. A elevado a 0 é igual a 1, portanto, chegamos à conclusão que b é igual a 2. Assim, podemos escrever tal função como f de x é igual a 2 que multiplica a vezes x. Para determinarmos a base dessa potência, vamos olhar agora para o segundo ponto desse gráfico. Quando x for igual a 1, a imagem é igual a 6. Impondo tal condição à lei de formação da função, temos que 2 vezes a elevado à primeira é igual a 6, como a primeira é igual a a, portanto, encontramos que a base dessa função exponencial é igual a 3. E assim, a lei de formação desta função, cujo gráfico é exibido nessa figura, é f de x é 2 que multiplica 3 elevado a x. Um último exemplo vem da biologia. Afirma ele: os biólogos afirmam que, sob condições ideais, o número de bactérias em uma certa cultura cresce de tal forma que a taxa de crescimento é proporcional ao número de bactérias presentes no início do intervalo de tempo considerado. Suponhamos que 2.000 bactérias estejam inicialmente presentes em uma certa cultura e que 4.000 estejam presentes 30 minutos depois. Quantas bactérias estarão presentes no fim de 2 horas? Quando o exemplo afirma que a taxa de crescimento de bactérias é proporcional ao número de bactérias presentes no intervalo considerado, podemos escrever que a população de bactérias nesse meio de cultura é dada por uma função exponencial da forma p de t é igual a b que multiplica a elevado a t. Devemos, a partir das condições do problema, determinar o valor dos parâmetros a e b. Para tanto, no início da observação, temos que o número de bactérias é de 2.000, enquanto que, meia hora depois, o número de bactérias é 4.000. Observamos que aqui não estamos considerando o intervalo de tempo de meia em meia hora. Estamos considerando os números inteiros 0, 1, 2, 3 e 4
para representar os seguintes intervalos. T igual a 0 representa 0 minutos. T igual a 1 representa o intervalo de 30 minutos. T igual a 2, o intervalo de 60 minutos, ou 1 hora. T igual a 3, o intervalo de 90 minutos, ou 1 hora e meia. E T igual a 4, o intervalo de 120 minutos, ou 2 horas. Assim, a partir da informação de que no instante inicial T igual a 0, o número de bactérias é 2000, temos a seguinte condição: B vezes A elevado a 0 é igual a 2000, de onde deduzimos que o parâmetro B tem valor 2000. Agora consideramos a informação de que meia hora após o início da observação, o número de bactérias é 4000. Assim, para T igual a 1, a população de bactérias é 4000, de onde escrevemos que 2000 vezes A elevado à primeira é igual a 4000, e, portanto, A é 4000 dividido por 2000, ou seja, a base dessa função exponencial é igual a 2. Assim, a lei de formação para esta função é dada por P de t é igual a 2000 vezes 2 elevado a t. Como queremos determinar a população de bactérias 2 horas após o início da observação, fazemos t igual a 4 nessa lei de formação para encontrar que a população é 2000 vezes 2 elevado a quarta, ou seja, 2000 vezes 16, ou ainda 32.000 bactérias. Esse é o número de bactérias presentes após 2 horas do início da observação do experimento. E com isso terminamos esse encontro. Nele definimos uma função exponencial e analisamos o comportamento da mesma, tanto do ponto de vista algébrico como geométrico. Vamos agora nos deter no estudo de equações exponenciais, tema do nosso próximo encontro. Um forte abraço a todos, boa sorte e até lá!